Fala minha galera, seja bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é o H6 e hoje eu vou te mostrar, peraí que eu não preciso desse fone aqui. Tá bom. Vou te mostrar como é que você opera corretamente as tendências do mercado financeiro. É hoje que você vai entender exatamente qual que é o melhor momento de efetuar uma compra, efetuar uma venda e simplesmente qual que é o melhor momento de ficar de fora de uma negociação que tenderá a não ter tanta qualidade, principalmente tenderá a ter mais chance de loss. Então vamos que bora aí, fica até o final que hoje o vídeo tá sensacional, cara. Bora aqui e eu vou compartilhar a tela. O que a gente tem que prestar atenção inicialmente? A gente sabe que o mercado financeiro ele é formado por tendências, né? Então sempre vai ter tendência. Quais são os tipos de tendência que existem no mercado financeiro? Cara, existem 3 tipos de tendência. O primeiro tipo de tendência é a tendência de alta, tendência de baixa e a tendência lateralizada. Não nessa ordem aqui, né? Mas esses são os 3 tipos de tendência do mercado. Pera aí que eu fiz cagada. Lateralizada. Esses são os 3 tipos de tendência do mercado financeiro. Então, quando você bater num gráfico, quando você olhar um gráfico, ou você vai olhar o preço em uma tendência de alta, ou você vai olhar o preço em uma tendência de baixa, ou você vai olhar o preço em uma tendência lateralizada, que nessa situação aqui a gente fala que ele não tem tendência, né? Simplesmente ele está numa tendência que não tem nenhuma predominância de movimentação. Então, Hugo, como é que eu consigo identificar as tendências do mercado? Beleza, vamos lá. Tendência de alta, ela é formada por topos e fundos, e aí o que são topos e fundos? São suportes e resistências maiores do que os topos e fundos anteriores. Então, para você começar a entender, a tendência de alta são topos e fundos maiores do que os anteriores. Na tendência de baixa é ao contrário, são topos e fundos menores do que os anteriores. E na tendência lateralizada a gente tem uma situação de topos e fundos iguais, né? Geralmente nessa situação a gente vê o preço em um retângulo, por isso que a gente fala lateralização do preço, tá? Ou lateralização de tendência. Então esses são os 3 tipos de tendência e essas são as características das tendências. Agora, Hugo, como é que a gente consegue identificar aqui no gráfico? Bom, no gráfico a gente já vai partir aqui, mas antes disso eu preciso te falar que topos e fundos são suportes, na verdade, resistências e suportes, respectivamente. Onde a resistência é o topo e o suporte é o fundo. Olha aqui no gráfico. O que a gente tem aqui? A gente tem uma movimentação do preço, o STJPY, em uma das 3 tendências. Qual a tendência? Se eu vier trabalhando aqui do fundo, vê que tem esse fundo aqui, ó, suporte, 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 considera a região, suporte, suporte, considera a região, suporte, 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 suporte. Então, a gente tem, ó, fundo, 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 fundo. Aí eu te faço a pergunta, esse fundo aqui não é maior do que o fundo anterior, que respectivamente não é maior que o fundo anterior, que não é maior que o fundo anterior, que não é maior que o fundo anterior, que não é maior que o fundo anterior, maior que o fundo anterior, maior do que o fundo anterior, maior que o fundo anterior, maior que o fundo anterior. Então eu tenho um fundo maior do que o fundo anterior. Vamos pegar a região de resistência, topo, topo, topo aqui, ó, topinho aqui, topo aqui, topo aqui, topo aqui, considera a região, topo aqui, topo aqui, topo aqui e um topo aqui. Então o que eu tenho aqui? Um topo maior do que o topo anterior. Esse topo não é maior do que o topo anterior, que não é maior do que o topo anterior, que não é maior que o topo anterior, que não é maior que o topo anterior, que não é maior que o topo anterior, maior que o topo anterior, maior do que o topo anterior. Então isso daqui, ó, é uma clara situação de tendência de alta. Então essa é a tendência de alta do preço, é assim que você identifica isso no gráfico. Olhando no gráfico, existem 2 formas, né? A primeira forma, simplesmente tu bater o olho, tu consegue ver uma movimentação altista do preço, então tecnicamente, né? E obviamente tu fala que a tendência do preço é uma tendência de alta. Morreu Maria Preá. Então a outra situação, né, é você começar a entender o que você vai fazer numa tendência de alta. Por quê? Quando o preço está em tendência, tecnicamente falando, o preço ele tende a seguir a tendência. Então é muito mais fácil eu operar a favor dessa tendência aqui do que eu simplesmente tentar adivinhar regiões de resistências que o preço vai apresentar para poder voltar e acabar pegando essas movimentaçõezinhas aqui de retrações curtinhas. A sua negociação ela tende a ficar muito mais complicada e você tende a passar muito mais calor, né? Ao invés de
Quando você está na negociação, na verdade está olhando uma tendência de alta, buscar operar a favor dessa tendência para ter mais tranquilidade na sua negociação e muito mais chance de ter um resultado positivo, vai ficar mais fácil de você operar. Então, como é que eu consigo identificar que tipo de operação que eu vou fazer aqui? Cara, numa tendência de alta, o meu primeiro pensamento vai ser simplesmente efetuar uma compra. É compra. Ah, Hugo, onde é que eu vou comprar? Eu não sei. Aí você vai partir para os pontos de análise. Para a gente que opera rompimentos, a gente vai operar em rompimentos de resistências. Mas não são qualquer resistência. A gente precisa encontrar as boas resistências. E aí é por isso que é preciso fazer análise para poder entrar no rompimento dessas boas resistências. Então, numa negociação aqui, e aí eu não estou fazendo análise, tá? Eu só estou exemplificando aqui no gráfico, a gente tem região de resistência aqui, então valia um ponto de entrada aqui. A gente tem região de resistência aqui, então valia um ponto de entrada aqui. Tem região de resistência aqui nessa situação, né? O preço faz uma correção através do nível de retração de Fibonacci. Eu consigo entender até onde essa movimentação vai, né? E aí tem uma resistência aqui, tem outra resistência aqui, um ponto de entrada aqui. Então, olha o tanto de pontos de entradas que o preço vem me apresentando através se eu operar comprado numa tendência de alta. Só daqui para cá, ó, o fechamento foi aqui em cima, beleza, não tem problema, vamos pegar o fechamento lá em cima. Você tem 1000 pontos de movimentação. Então, olha a clareza, né, a tranquilidade que uma negociação dessa te dá quando você decide operar comprado a favor de uma tendência de alta. E agora vamos pegar uma tendência de baixa aqui, ver se eu consigo identificar aqui. Aqui no Chá USD, eu tenho uma tendênciazinha já bem desenhada. Deixa eu ver se no gráfico menor tá mais... Aí, aqui no gráfico M30 tá bem legal para a gente poder estar identificando essa tendência. A tendência de baixa, né, que é a segunda situação, são topos e fundos, né, menores do que os topos e fundos anteriores. Então, para eu identificar, visualmente falando, eu consigo identificar que isso daqui é uma tendência de baixa do preço, porque eu estou olhando o gráfico em queda, né? E se eu quiser ter certeza, é só eu vir procurando aqui os fundos do mercado. Olha os fundos sendo rompidos aqui, ó. Então todos esses fundos aqui são fundos do mercado que são menores do que os fundos anteriores. Então a gente tem um gráfico em queda. Na situação de compra, a resistência, essa resistência aqui, essa outra resistência aqui. Então a gente tem uma resistência aqui embaixo, outra resistência aqui. Então essas resistências são menores do que as resistências anteriores. Então, caracterizando uma tendência de baixa do preço. E na tendência de baixa, quando eu olho para um gráfico e eu começo a fazer a análise, né? Porque o primeiro pensamento, na verdade, o primeiro passo de uma análise é você identificar a tendência do preço, né? Identificou a tendência, você já sabe que vai vender a tendência de baixa. Então, cara, o seu pensamento vai ser realizar negociações de venda. Aonde, Hugo? Aí você vai precisar encontrar os suportes, os bons suportes, né, os melhores suportes para poder entrar no rompimento desses suportes. Vamos imaginar aqui, exemplo, você entrando no rompimento do suporte aqui do Chá USD nessa situação, alinhado ao posicionamento do stop. Aqui também é uma situação bem interessante, que o preço ele faz uma realizaçãozinha de lucro, né? Você tem a oportunidade até aqui embaixo, 2.732 pontos. Pô, mas entrei atrasado, entrei aqui embaixo, ó, nesse rompimento. Beleza, daqui para cá você tem mais ou menos 1.281 pontos. Então vê como é interessante encontrar rompimentos de bons suportes. Aqui um suporte legal. Você pega daqui para baixo, são 3.645, até aqui são 800 pontos. Então você tem algumas situações de entradas bem legais para trabalhar quando o preço está numa tendência de baixa. Então na hora que você olha o gráfico em uma tendência de baixa, seu pensamento inicial vai ser vender. E aí depois você parte para o segundo ponto, que é entender onde você vai vender. E aí é por isso que você precisa encontrar. Isso eu estou falando para quem opera rompimentos, né? Se você opera outro tipo de estratégia, talvez esse vídeo ele não seja legal para você, mas para quem gosta de operar rompimentos, esse é o tipo de operação que você começa a identificar. Olhou o gráfico em queda, vou vender. Mas aí você deve estar pensando agora, pô, mas será que já não é, essa tendência de baixa aqui, vamos pegar aqui essa tendência de baixa, no caso, vamos pegar essa tendência de baixa. Você está falando, pô, mas será que o gráfico já não caiu muito, Hugo? Será que vale a pena eu ainda efetuar uma negociação de venda? Aqui eu tô olhando o preço numa tendência de baixa e tudo, já está há muito tempo. Cara, você deve continuar acreditando na tendência predominante que está apresentando lá no gráfico. Por quê? Porque não existe ninguém para te afirmar que essa tendência já caiu há muito tempo, já caiu demais, entendeu? Não tem como afirmar
100% de exatidão que esse fundo aqui é o último fundo do mercado, que a partir desse momento o preço vai voltar, vai caracterizar uma tendência de alta. Isso não existe, ninguém tem bola de cristal para adivinhar esse tipo de movimento, né? Então é muito importante que você continue acreditando nas movimentações do preço, e o primeiro comportamento é, claro, sempre efetuar negociações a favor da tendência. A tendência está de baixa, seu primeiro pensamento vai ser de venda, e é muito importante que você faça isso. Por quê? Porque você começa a reduzir a quantidade de stop loss, e as suas entradas, elas serão assim, bom, elas começam a ter fundamentos. Você vai falar, porra, tô entrando numa negociação de venda, mas o preço está rompendo o suporte, então tá ok, tô seguindo a tendência. Então, seguindo a tendência, suas negociações elas ganham dois fundamentos. O primeiro fundamento, você tem mais tranquilidade na ordem, né, e com isso você aumenta a chance de também ter um resultado positivo. E o segundo fundamento é que você começa a ter clareza nos seus pontos de entradas. Os seus pontos de entradas, ter clareza, saber por que você está efetuando a negociação é bem legal. Você começa a reduzir aquela ansiedade e até mesmo fica com medo de um possível resultado. Fala, eu efetuei uma venda aqui no rompimento. Será que o preço vai voltar a partir de agora comprado, não sei o que, vai me estopar? Cara, as chances existem, né? Porque toda negociação ela tem quadro. O primeiro quadro, quando você executa a negociação no mercado, é um quadro de stop loss. Mas quando você começa a seguir a tendência e efetuar as suas negociações, seja a favor da tendência, essa ansiedade, esse comportamento de ficar nervoso na frente do gráfico, ele vai até diminuir, porque você começa a ter mais confiança na análise que você está fazendo, beleza? Esses são os dois tipos de tendências, e agora a gente vai identificar aqui o último ponto de tendência aqui do STRAPY. O STRAPY não, né? A gente vai procurar alguma paridade 2000 anos depois. aqui no SDCAD, né? A gente consegue considerar isso daqui, uma oscilação do preço. O que a gente tem aqui no SDCAD? A gente tem um desenho do preço vindo de uma pernada de alta, né? E aí ele acaba realizando esta oscilação aqui. Então, se eu traçar uma região de resistência aqui em cima, eu posso pegar essa máxima aqui do canal e traçar uma região de suporte aqui embaixo, ó, eu consigo perceber tranquilamente que o preço ele tá o quê? Num retângulo. Nessa situação aqui, eu tenho uma lateralização de tendência. E por que nesse ponto aqui não é interessante a gente abrir as nossas negociações? Porque o preço ele não tem probabilidade de seguir nenhuma movimentação. Você pode abrir uma ordem aqui, né? E aqui, claro que eu estou no gráfico semanal, né? E essas movimentações aqui elas são bem grandes. Mas isso serve para os gráficos de uma hora, gráfico M30, M15, de H4 para trás, tá? De H4 para trás, você identificar a tendência. Porque você vai operar a favor da tendência desses tempos gráficos aqui, onde você vai fazer a sua abertura de negociação. Nessa situação aqui, a gente não tem nenhuma definição de movimentação. Então o preço ele pode vir aqui, oscila e tudo. Ele pode, a partir dessa região aqui, começar a voltar. Se você efetua uma compra nesse rompimento, né, tentando buscar essa movimentação, isso pode não acontecer. Ele pode dar um rompimento, né, mas pelo fato do preço estar numa tendência lateralizada, ele pode simplesmente voltar nessa região e depois voltar subindo, e depois voltar fazendo todo esse movimento e depois chegar lá em cima e tudo mais. Mas até lá você já tomou 1, 2, 3, 4, 5 stops na negociação, e aí não vale a pena, né? Então é muito melhor que em uma tendência lateralizada, em uma tendência que realmente você olhe, você fique de fora de uma negociação dessa. Por quê? Você se preserve. Existem 3 tipos de negociações, né? Você está comprado, você está vendido e você está líquido. Líquido é quando você está simplesmente aguardando uma definição, seja definição de tendência ou definição de qualquer outra coisa que seja. Nesse caso aqui do SDCAD, a gente ficaria de fora aguardando uma definição de tendência do preço, né? Nesse caso, valeria a pena somente operar no rompimento dessa lateralização. Você entraria comprado aqui ou entraria vendido nessa negociação, e aí sim pegaria o início da tendência do SDCAD. Mas se você olhar um preço em tendência lateralizada, você fica de fora, que não vale a pena efetuar a negociação, beleza? Com isso, cara, você ganha um grande aliado no caminho para sua consistência, né? Que é simplesmente você começa a falar assim, bom, eu não posso abrir negociações de qualquer jeito. Eu simplesmente agora vou começar a trabalhar de uma maneira mais inteligente, né? Com isso você começa a proteger o seu capital. Você começa a simplesmente ter um pouco mais de cautela na hora de abrir a sua negociação. Você simplesmente não fica, vou abrir a negociação de qualquer jeito aqui, será que é hora de comprar, será que é hora de vender?
Não, você simplesmente começa a estar buscando os pontos mais ideais, os pontos melhores para estar abrindo a sua negociação. Beleza? Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado aí. Se você gostou, deixa o like aí, se inscreve no canal e espero que você comece a aplicar só esse tipo de comportamento, né? Esse tipo de visão em relação ao gráfico aí, de definição de tendência e o tipo de operação que você vai fazer quando estiver olhando, que eu tenho certeza que isso vai evitar que você tome stop loss, diminua a quantidade de stop loss e com isso você perca menos dinheiro nas suas negociações. Valeu? Tamo junto, um grande abraço, é nóis! Me dão licença, eu vou cagar.